Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 7 de Língua Portuguesa do 9º ano do Ensino Fundamental, semana 4. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 4, em vez de começar a responder as perguntas na ordem, a gente vai começar fazendo aqui primeiramente a leitura desse box informativo que está na questão 3. A gente vai fazer a leitura desse trechinho aqui porque a gente precisa saber algumas coisas que tem aqui para a gente poder responder as perguntas anteriores, tá? Então, eu vou só chamar a atenção de vocês para alguns tópicos aqui desse box informativo. Então, ele está explicando um pouco melhor quais que são as características do gênero textual poema. Então, o poema é um gênero textual que constrói não apenas uma ideia, um sentimento, mas também ele se preocupa com o emprego da linguagem. Não importa apenas passar a ideia, passar a mensagem. Importa bastante em como que essa mensagem, como que essa ideia vai ser construída, vai ser passada. Então, gente, o poema, ele vai se preocupar muito com as escolhas linguísticas que o autor, que o poeta vai fazer. Ele vai escolher as melhores palavras, as melhores combinações, a estrutura do verso, o ritmo, se vai ter rima ou se não vai ter. Então, não importa só em passar a informação, passar a mensagem, a ideia. Importa igualmente em como que isso será feito. Então, por exemplo, não basta dizer que o amor é um sentimento contraditório. Essa seria a mensagem que o poeta iria querer passar. Mas ele não vai usar no poema um verso desse jeito, que o amor é um sentimento contraditório. Ele vai optar por criar uma estrutura como essa aqui, ó. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, nesses versos aqui, que são do poeta Luís Vaz de Camões, ele passou essa mesma mensagem aqui, ó, querendo dizer que o amor é um sentimento contraditório. Então, nesses versos aqui, que são do poeta Luís Vaz de Camões, ele passou essa mesma mensagem aqui, ó, querendo dizer que o amor é um sentimento contraditório. Só que ele fez isso com estilo, com uma linguagem poética, criando aí a figura de linguagem da antítese, né, do paradoxo. Ele utilizou o ritmo. Então, aqui esses versos aqui eles seguem uma métrica, as sílabas poéticas de cada verso são regulares. Então, o jeito que ele passou essa mensagem foi diferente, foi único, singular, foi especial, foi poético, tá bom? E depois aqui, gente, esse box vai explicar algumas das características que podem ser utilizadas para criar textos nesse gênero, né, no gênero poema. Então, você pode aí refletir sobre a quantidade de versos que vai ter cada uma das estrofes do seu poema. Então, se a sua estrofe tiver 2 versos, então você chama isso aí de dístico. Se a sua estrofe tem 3 versos, então é um terceto. Se tiver 4 versos, a sua estrofe tiver 4 versos, então você está fazendo uma quadra ou um quarteto e assim por diante. Você vai precisar dessa informação aqui para responder essa pergunta aqui, ó, da 3, quando a gente for responder. Então, você vai utilizar essas informações aqui para responder essa pergunta. Mas para responder as perguntas anteriores, a gente também precisa de algumas informações daqui.
Os versos, gente, acho que todo mundo sabe o que que é, mas é cada linha do poema, né? Então, os versos são cada uma das linhas do poema. E a estrofe é um agrupamento de versos. Então, se você faz um bloquinho lá com 4 versos, você tem aí uma quadra, que é uma estrofe, um conjunto de 4 versos, e assim por diante. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é com relação à métrica. O que é a métrica? Então é o seguinte, dependendo se as estrofes, né, os versos do seu poema, cada um dos versos apresenta a mesma quantidade de sílabas poéticas, então você fala que o seu poema tem uma métrica regular, que os seus versos são regulares. Então, um poema que segue uma métrica regular, ele tem a mesma quantidade de sílabas poéticas em todos os versos. Agora, você também pode criar um poema em que cada verso, cada linha vai ter uma quantidade diferente de sílabas. Você pode fazer versos mais curtos, versos mais longos. Essa é uma característica que foi trazida pela estética do modernismo, aquele movimento literário que iniciou-se aqui no Brasil na Semana de Arte Moderna, em 1922, e assim por diante. Então, esses versos são chamados de versos livres, porque eles não têm métrica. Cada um dos versos apresenta uma quantidade diferente de sílabas poéticas. A rima, gente, é um recurso musical baseado na semelhança sonora das palavras no final dos versos. Então, quando lá no seu poema a última palavra, as últimas palavras de cada verso combinam uma com a outra, o finalzinho delas é o mesmo, é parecido, então você tem o uso da rima. Por exemplo, nesse poeminha aqui, ó, como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano que é uma maneira de ser escutado. Então você pode ver que o finalzinho dessas palavras aqui é semelhante. O primeiro verso rima com o quarto verso e o segundo e terceiro versos rimam também. Então a rima é uma coisa que a gente aprende desde cedo, né? Quando a gente está aprendendo a ler, a gente já começa a fazer a leiturinha aí de poeminhas com rimas. Então acho que a rima é uma coisa que todo mundo entende o que é, todo mundo entende esse conceito. E depois, gente, esse box aqui destacou algumas figuras de linguagem, como, por exemplo, a aliteração, que é a repetição constante de um mesmo fonema consonantal, ou seja, a repetição de uma consoante. Por exemplo, aqui, ó, seu trapo, seu prato, que papel. Então, aqui tem a repetição desse R e tem a repetição desse P. Né? Então, a partir do momento que houve aqui a repetição dessa consoante, a gente diz que o poeta utilizou a figura de linguagem que se chama aliteração. A aliteração, então, é a repetição de consoantes. Agora, se for repetição de vogais, a gente tem a assonância. Então, a assonância é a repetição de vogais. Por exemplo, aqui, ó, formas alvas brancas, formas claras. Então, aqui a gente está repetindo a letra A. Houve aqui a repetição da vogal A. Então, a gente disse que aqui o poeta Cruz e Souza utilizou a assonância. Sabendo de tudo isso, gente, agora nós vamos fazer a resolução das perguntas. Vamos começar aqui na atividade 1. Você tem que fazer a leitura desse poema aqui, ó, que é A Canção do Vento e da Minha Vida. Então, vou fazer a leitura aqui porque ele é bem pequenininho. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria as luzes, o vento varria as músicas, o vento varria os aromas, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de aromas, de estrelas, de cânticos. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos.
o vento varria tudo e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Aqui, gente, quando a pessoa que fez o PET foi formatar esse textinho aqui, ela errou. Na verdade, esse verso aqui, ó, de aromas, de estrelas e de cânticos, ele faz parte da segunda estrofe, tá? Então, esse versozinho aqui faz parte dessa estrofe aqui, ó, da estrofe número 2. Porque aí, gente, esse poema aqui, ele tem 4 estrofes, ó, 1, 2, 3, 4 estrofes, de 6 versos cada uma. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque aqui, conforme eu falei para vocês, esse verso faz parte da segunda estrofe, tá? Mas isso foi só um erro de digitação, um erro de formatação. Aqui a gente pode observar que os versos são irregulares, eles têm alguns que são maiores, alguns que são bem menores, como esse último aqui, né? Então a gente fala que aqui a métrica dele é irregular, são versos livres, não segue uma métrica. Os versos têm quantidades diferentes de sílabas poéticas. Ele não tem rimas, as palavras aqui no final, elas não rimam umas com as outras. E ele tem a repetição dessa estrutura aqui, ó, o vento varria, o vento varria. Além disso, nesse trechinho onde tem esses versos que se repetem, a gente tem a repetição aí da consoante V, não é verdade? Então, a gente tem aqui uma aliteração, que é a repetição de uma consoante, né? O uso constante aí da consoante V. Então, a primeira atividade é só de leitura. Agora vamos fazer a segunda. Responda às questões sobre o poema que acabou de ler. Letra A. No verso "O vento varria os meses", a passagem do vento é uma metáfora de quê? Então, esse vento aqui, ele representa o quê? Ele foi colocado no poema para representar o quê? Para explicar o quê? O vento é uma metáfora, é um modo de dizer, é uma forma de apresentar um conceito com um sentido conotativo, que você tem que interpretar o que o autor quis dizer. Esse vento é uma metáfora para a passagem do tempo e da vida, que traz e leva coisas, momentos, pessoas, sentimentos, etc. Então, quando ele fala que o vento varria os meses, é porque o tempo estava passando, levando os meses e as coisas, as pessoas, etc. Letra B. O que a palavra vento simboliza no poema? Qual é a relação entre a ação do vento e da condição do eu lírico? Eu lírico é como se fosse o personagem, a voz que fala dentro do poema. O vento representa o tempo, conforme a gente já explicou aqui na letra A. E o eu lírico conta no poema como o tempo, ou o vento, né, trouxe e levou coisas de sua vida. Nada durou para sempre, tudo foi mudando, passando. Então, aí no poema, o que o autor, né, o que o eu lírico, na verdade, está querendo dizer? Qual que é a ideia que ele está querendo construir? É de que o tempo passa e vai levando tudo. Nada dura para sempre. Os sentimentos, as relações, a convivência com as pessoas, nada dura para sempre, porque o tempo vai levando tudo, vai mudando tudo. Então, é essa a relação que o eu lírico tem com o tempo, que foi representado como o vento aí nesse poema. Letra C. Como são estruturados os versos e as estrofes do poema? Então, baseado naquela explicação que a gente fez, que a gente leu lá naquele box informativo, é que eu formulei essa resposta aqui, ó. O poema é formado por 4 estrofes com 6 versos cada uma. Os versos não têm rimas. E há uma repetição da estrutura, o vento varria, ao longo do poema. Foi assim, com essas características, que esse poema foi criado. Letra D. Que figuras sonoras estão presentes nos versos "O vento varria as folhas", "O vento varria os frutos", "O vento varria as flores"? Qual é a sua finalidade no poema?
Então, aqui a gente tem a presença de uma aliteração da consoante V. Se você quiser, também pode falar que essa aliteração, que essa repetição, se dá também na consoante R, porque o R tem aqui, ó, em frutos, varria, flores. Então, você pode colocar que é a aliteração das consoantes V e R. E também a assonância das vogais A e O, porque ao longo desses versos aqui a gente nota a repetição das consoantes A, varria, folhas, as, e também da vogal O, porque aqui a gente nota a repetição das vogais A e O. Então o A você tem aqui, ó, varria, as, flores. E a repetição da vogal O, você tem aqui, ó, o, vento, folhas, frutos e assim por diante. Então, você vai colocar aqui quais que são as figuras sonoras que tem nesse poema. A aliteração das consoantes V e R, acrescenta aqui para mim, e a assonância das vogais A e O. E esses recursos ajudam a construir o ritmo e a melodia do poema. Essa que é a finalidade do uso da aliteração e da assonância nesse poema. Se você quiser, também pode colocar que aí nesse poema tem a anáfora, que é a repetição de palavras no início dos versos. Então, alguns versos lá, né, vários versos do poema começam desse mesmo jeito aqui, ó. O vento varria, né, com o intuito de intensificar a expressão. Então, se você quiser colocar essa parte que está verde aqui, você pode colocar, mas como essa figura de linguagem, a anáfora, não foi mencionada no box informativo que está no PET, então você não precisa colocar não se você não quiser. Letra E. O poema apresenta uma construção paralelística. Os versos e a minha vida ficava cada vez mais cheia se repetem total ou parcialmente em todas as estrofes. O que essas repetições sugerem no poema? Qual é o efeito de sentido desses versos? Então é para a gente interpretar qual que é o efeito de sentido criado, construído a partir da repetição dessa estrutura aí, ó. E a minha vida ficava cada vez mais cheia, porque essa estrutura foi colocada no final de todas as estrofes desse poema. Então esse paralelismo, ele é usado para expressar a ideia de que os efeitos e mudanças causados pela passagem do tempo na vida do eu lírico eram constantes e inevitáveis. A partir do momento que essa estrutura se repete em todas as estrofes, a ideia que está querendo ser passada é a ideia de que isso era constante na vida do eu lírico e era inevitável, sempre tinha, sempre acontecia, sempre acabava acontecendo isso aí, a vida dele ficar cheia de alguma coisa. Então, está querendo reforçar a ideia da constância e da inevitabilidade das ações do tempo na vida do eu lírico. E agora a gente vai responder essa atividade 3 aqui, que já pediu para a gente fazer a leitura do box informativo, a gente já leu, agora vamos fazer o que está sendo pedido aqui, ó. É para você produzir um poema seguindo pelo menos 3 aspectos apresentados nos tópicos a seguir. Então, a gente falou sobre quantidade de versos em cada estrofe. A gente falou sobre ter rimas ou não ter rimas. A gente falou sobre figuras de linguagem, aliteração, assonância, paralelismo, né, que está aqui embaixo, né? Então, você vai usar pelo menos 3 coisas que foram descritas nesse box informativo para criar um pequeno poema. Então, eu fiz aqui para vocês um exemplo, mais ou menos como que vai ficar a sua resposta, e logo aqui embaixo eu vou te dar 2 sugestões para você fazer o seu próprio poema. Não é para você copiar o meu texto não, tá? Pessoal aí do 9º ano 16, 9º ano 17, não é para copiar o meu exemplo não, você vai criar o seu texto, mas daqui a pouquinho eu já vou te explicar como que você vai fazer. Então, o meu poema ficou assim, ó, esse aqui é o meu exemplo. Eu só esqueci de colocar um título para ele, né? Eu não coloquei título no meu poema não, mas ficou assim, ó. A primeira estrofe aqui é como se fosse um diálogo, tá? Alguém falando com um professor e o professor respondendo. Aí alguém vai falar assim, ó.
E o pobre professor pretende aprovar quem não aprende? Mas sempre há aprendizado, pouco ou um bom punhado. A qualidade é que importa, pois saber não aprisiona, abre porta. Então aqui, gente, eu utilizei quais recursos para criar esses versinhos? Foi o seguinte, eu utilizei uma quadra e um dístico, ou seja, uma estrofe com 4 versos, ó, 1, 2, 3, 4, então é uma estrofe com 4 versos, e uma estrofe com 2 versos, que é um dístico. Então esse foi o primeiro recurso que eu utilizei para criar meu poema. O segundo recurso foram as rimas. Então aqui, por exemplo, ó, nesses versos aqui da primeira estrofe. E o professor pretende aprovar quem não aprende. Então, as duas palavras terminam com o mesmo som, terminam com end. Depois, mas sempre há aprendizado, pouco ou um bom punhado, termina com ado. Então, eu utilizei o recurso da rima. E depois, eu utilizei a aliteração, que é a repetição de consoantes. Então, aqui nessa primeira estrofe, você pode observar que eu repeti a letra P. Ó, pobre professor pretende aprovar quem não aprende. Aprendizado, pouco, punhado. Então, eu repeti a consoante P, tá certo? Então, esse aqui é o meu exemplo. Na sua resposta, tem que ficar desse jeito. Você vai colocar aí os seus versos e embaixo você vai escrever quais que foram os recursos que você usou. Ó, recursos usados. Tem que colocar pelo menos 3. Então, eu coloquei a quantidade de versos em cada estrofe, coloquei que eu usei rimas e que eu usei essa figura de linguagem aí, que é a aliteração. Agora eu vou passar para vocês 2 sugestões para você criar o seu próprio texto. Então, a primeira sugestão, você vai usar esses 3 recursos aqui, ó. Versos brancos, ou seja, versos sem rimas. Pode escrever versos sem rimas, tá? Esse é um recurso. Estrofes, aí você vai colocar a quantidade de versos que tem em cada uma das suas estrofes. Então, você pode falar que você utilizou uma quadra, se a sua estrofe tiver 4 versos, sextilha, se a sua estrofe tiver 6 versos, e assim por diante. Então, é só você consultar nesse box informativo que tem aí no pad. E o paralelismo, que é começar todos os versos do mesmo jeito. Esses aqui são os 3 recursos utilizados nessa versão aqui, ó, nessa primeira sugestão de poema. Aí você vai fazer assim, ó, você inventa um título aí, né, para o seu poema, e aí você vai fazer completando esses versos aqui, ó. O primeiro amor é, aí você escreve aqui, ó, o que que é o primeiro amor. Aí todos os versos vão começar do mesmo jeito. O primeiro amor é, o primeiro amor é, o primeiro amor faz, o primeiro amor faz. O primeiro amor deixa, o primeiro amor deixa. Então, os seus versos vão ficar desse jeito aqui, ó. Nesse caso aqui, você estaria fazendo uma cestilha, porque é uma estrofe com 6 versos. Aí você colocaria isso aqui nesse item das estrofes, tá certo? Então, é só você inventar um título, refletir sobre esse assunto aqui, ó, o que que você pode falar sobre o primeiro amor. E aí você vai copiar e completar cada um desses 6 versos aqui, você já vai ter o seu poeminha pronto, tá? Não precisa ser grande, ninguém falou a quantidade de versos que tinha que ter, então pode ser esse poeminha desse jeito, tá? Se você preferir, no lugar de o primeiro amor, você pode colocar o primeiro beijo ou a primeira desilusão, pode mudar esse item aqui que você vai descrever nesse poema. E a segunda sugestão é essa aqui, ó. Você vai utilizar uma quadra, que é uma estrofe com 4 versos. Os seus versos vão ser com rimas ou sem rimas, aí você decide, você vai preferir fazer isso aqui com rima ou vai preferir fazer isso aqui sem rima. Aí você vai escrever aqui, ó, qual foi a sua escolha. E aí você vai fazer do mesmo jeito que eu expliquei aí na primeira sugestão. Você vai inventar o seu título, aí você vai copiar e completar esses versos aqui, ó. Quando você chegou, aí você vai colocar aqui qual foi a ação que aconteceu quando a pessoa chegou. Quando você sorriu, quando você me olhou e quando você partiu. Então, você vai fazer esse poeminha aqui pequenininho para completar essa atividade, tá? Você tem que lembrar de colocar o seu texto, o seu poema que você criou e escrever para mim quais que foram os recursos que você usou, tá certo? Então, tem 2 coisas para escrever aí nessa resposta.
Então você pode tirar um print aqui dessa segunda sugestão e você pode tirar um print aqui da primeira sugestão para você escolher depois qual que você vai fazer, qual que você achou mais fácil, tá? Eu acho que vocês vão escolher a segunda porque tem menos versos, né? Mas talvez ela seja mais difícil de elaborar a ideia. Mas do jeito que vocês fizerem aí, pra mim tá bom. Pode escolher uma das duas sugestões, tudo bem? Então tá bom, pessoal. Essa foi a correção da quarta e última semana do PET 7, que com a glória do Senhor Jesus é o último PET, porque agora em janeiro só vai ter o PET avaliativo, mas não vamos preocupar com isso agora não, vamos preocupar em responder esse PET, fazer as atividades das outras matérias, entregar para a gente poder curtir o nosso Natal em paz, porque se você está escutando essa mensagem agora, é que com a glória do Senhor Jesus, muito esforço, muita dedicação e com a ajuda aqui do canal da Dona Rita, você venceu. Uhul! Acabou, PET, miserável! 2020 achou que ia acabar com a gente, mas a gente que acaba com esse 2020. Acabou, galera! Uhul! Muito bem, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Nós vencemos, terminamos esses PETs e agora a gente pode ficar tranquilo para curtir aí o nosso final de ano. E não me abandonem, continue comigo aqui no canal que eu vou continuar produzindo vários vídeos aí de vários temas. Já tô tendo várias ideias aqui pra gente continuar juntinhos aqui no canal da Dona Rita, tá bom? Então eu fico por aqui, até a próxima. Beijo, tchau!